Olá, eu sou a Anne e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu comecei na leitura. Bom, esse vídeo foi um pedido de vocês e eu achei a ideia muito legal, então eu resolvi fazer logo. Eu comecei a ler quando eu tinha 4 anos, a minha mãe me ajudou a começar a ler, a escrever, e aí por conta disso eu até fui adiantada na escola, eu pulei um ano. E o que eu lia mais era, na verdade, um monte de quadrinhos, né? Porque era mais fácil, uma leitura mais simples do que texto. Eu até tinha um pouco de dificuldade de ler coisa em voz alta, também porque eu tenho vergonha. Mas basicamente o que eu lia era o quê? Turma da Mônica. Eu sempre gostei muito dos quadrinhos da Turma da Mônica e o meu irmão tinha um primo, porque ele é meu irmão por parte de mãe só. Ele tinha um primo que tinha assinatura da Turma da Mônica, então ele vivia trazendo pra compartilhar com a gente. A minha irmã era mais nova, ainda não sabia ler, mas como eu já conseguia, às vezes ou a gente lia junto ou eu lia sozinha. Eu achava o máximo, né? Ficava passando os quadrinhos, ficava vendo as histórias, não entendia tanta coisa assim, mas com o tempo eu fui pegando mais e eu achava muito legal e isso incentivou muito o meu gosto por leitura. Tem muita gente que fala mal de quadrinhos, né? Fala que não é leitura de verdade, tem muita essa separação até de, ah, você tá lendo, mas é quadrinho, então não conta. Mas eu não acho que é bem assim, não é bem por aí. Principalmente quando você está começando, né? Até porque é mais difícil você iniciar a sua leitura por livros de 1 bilhão de páginas do que por quadrinhos, né? Que tem as imagens, é mais fácil, é menos coisa e é muito menos para absorver, principalmente quando você é criança, né? Depois disso, a minha leitura foi basicamente regada a mais Turma da Mônica, porque nunca é o suficiente, e também livro de criança, né, gente? Aquele Menina Bonita do Laço de Fita, aquelas coisinhas que criança lê até hoje, né? Os livros que são bem famosos. Eu acho que eu não tenho nenhum deles aqui, eu dei uma olhada, mas eu acho que todos foram dados para sobrinho, para outros primos, para alguma coisa assim. E eu lia mais do que tinha na escola também. Teve uma época, eu acho que foi na quinta série, que uma professora pediu pra gente começar a pegar livro na biblioteca e fazer resenha de cada livro que a gente lesse, e isso valia nota. Eu acho que foi aí que eu comecei a ter mais gosto por leitura, porque meio que era obrigatório, né? Ou você fazia isso ou você não ganhava nota. E aí eu fui pegando tudo que tinha lá. Eu comecei pegando uma série que chamava Os Caras, do Pedro Bandeira. E eu gostei muito. É até famosinha, não sei se você já conhece, porque é um pouco velha, né? Acho que já era meio velha quando eu tava na escola, no ensino fundamental, né? E eu não sou assim tão jovem. E eu achava bem legal, era uma série até grande, eu li todos os livros lá, eu li um monte daqueles livros da série Vagalume, Os Caravelhos do Diabo, A Ilha Perdida, nossa, um tanto de livro, nenhum que eu tenho aqui, mas eu fazia resenha de todos e a professora também pedia pra gente fazer uma lista, escrevendo o título do livro, o autor e se a gente gostou ou não, colocando uma carinha feliz e uma carinha triste. Era o meu Scooby da época, o meu Goodreads, e como eu organizava minhas leituras. E isso foi útil porque quando eu fiz a minha conta de verdade no Scooby e no Goodreads, eu só peguei aquelas listas, né, que eu tinha tudo anotado já, que eu ato os meus cadernos, e aí eu fui e coloquei lá. Aí eu não sabia exatamente quantas estrelas dá pra cada coisa, mas eu já tinha uma ideia se eu tinha gostado ou não, pelo menos. E aí no meio disso eu descobri uma série que era infanto-juvenil que chamava Primeiro Amor, que era americana, eu acho, e tinha 150 bilhões de livros. E eram todos assim, a menininha que era nerdzinha da escola e ela gostava do menino popular que jogava futebol. Aí tinha outra história do menino que apostou que ia conseguir ficar com a menina, e aí ele consegue ficar com ela descobre da aposta, eles brigam, aí tem aquela coisa, meu Deus. Aí tem a outra que tem 3 namorados, aí um descobre do outro. Tem a outra menina que ela fica com amnésia, aí vem um cara e fala que é namorado dela. Todas aquelas histórias bem bobinhas. Eu li esses livros todos. Eles eram bem curtinhos, mas era divertido. E essa é uma maneira legal de começar a leitura também. Uma coisa que me ajudou muito nessa época, eu não reparava, né? Mas ajudou mesmo, é que esses livros da série Primeiro Amor eram todos com menos de 300 páginas. Eles eram bem pequenos, umas histórias bem simples. E assim, para uma menina de 11, 12 anos, é o que você vai ler, né? Você não vai pegar um Machado de Assis, você não vai pegar, sei lá, um Dostoiévski e vai ler isso aí e achar de boa, ou Ana Karenina, que tem 800 milhões de páginas, e ler e ficar, ai, adorei, entendi tudo, tá ótimo. Tem gente que consegue, mas a maioria das pessoas não vai ter essa experiência, não. Eu lembro que com uns 14 anos eu li Dom Casmurro, né? Porque a gente tem que ler, né? Vocês sabem. E aí foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a ler um livro, e eu já gostava de ler nessa época, e eu dormi. Eu capotei. De repente eu acordei,
O Bentinho tava indo pro seminário, e aí eu acordei e eu fiquei muito chateada. Eu nunca tinha dormido enquanto eu li um livro e eu me sentia a pior pessoa da Terra. Eu me sentia uma pessoa podre, uma pessoa asquerosa que lia livros e dormia, e foi isso aí. Eu tenho trauma desse livro até hoje, gente. Eu nunca terminei Dom Casmurro. Pra fazer minha prova, eu li o final e o resumo, e desculpa aí. Mas eu fiz isso mesmo. Não façam isso, leiam os livros. Mas eu tenho trauma até hoje disso aí. Eu entendo por que a gente tem que ler esses livros literários e tal, e tem mesmo que ler literatura nacional na escola. Mas é complicado quando você é muito novo e tem que ler uns negócios difíceis assim. Aí, além da série Primeiro Amor, a minha escola, não sei porquê, não entendi até hoje, tinha feito um pedido pra comprar todos os livros do Paulo Coelho na época. E aí ficou uma febre lá. E acabou que todo mundo da minha sala, tava lendo os livros do Paulo Coelho. A gente ficava revezando, era uma briga na biblioteca pra todo mundo pegar. Aí eu li vários, eu li o Diário de um Mago, eu li Brida, eu li As Valquírias, eu li Verônica Tem que Morrer. E eu odiei todos esses livros. Eu não gosto de Paulo Coelho. Assim, eu não sei se é uma opinião polêmica ou não, porque tem muita gente que adora, tem muita gente que odeia. E ele é um escritor de mais sucesso no Brasil, né? E lá fora. Bom, quer dizer, no Brasil eu não sei exatamente, mas lá fora é o escritor brasileiro mais famoso que tem, né? E eu não gostei de nenhum. Eu lembro que Diário de um Mago eu levei 150 milhões de anos pra ler e eu detestei. Os outros até eu não detestei tanto, apesar de que Verônica decide morrer. Assim, a ideia é legal, mas a execução, enfim. Tem uns boatos aí de que o Paulo Coelho não gosta que revisem os livros dele, que ele gosta que publica como ele escreveu mesmo, enfim, não sei se é verdade. Mas não importa também, eu não gostei, não sei se é por isso, não sei se é porque eu era nova demais e se eu lesse agora eu ia gostar. Mas enfim, isso também ajudou a engatar na leitura, né? Era uma coisa diferente. O interessante, mesmo quando você é novo, é ler umas coisas que estão fora da sua zona de conforto. E você estava totalmente fora da minha zona de conforto, né? Que era uma coisa mais autoajuda, mais psicodélica, mais realismo mágico. Não era uma historinha boba de enemies to lovers, né? De amiguinho que vira seu namorado, etc. E isso aí ajudou a diversificar um pouco as coisas também. Só que aí nessa época eu ainda não conhecia muitos autores, assim, fora os nacionais e o que tinha na biblioteca da minha escola. E aí foi aí que uma grande mudança aconteceu na minha vida, que foi eu comecei a falar mais com uma menina na minha sala, com quem eu não tinha muito contato, apesar dela estar ali desde a quinta série e a gente já tá na oitava. E aí a gente começou a trocar uns e-mails, eu descobri que ela lia também e eu não conhecia muitas pessoas que liam. Porque, assim, é triste, mas você sabe como é que é a realidade, né, gente? Quase ninguém gosta de ler, assim, no nosso país, não é muita gente. O que é triste, mas dá pra entender, né? Livro é caro, não tem esse incentivo, tanto pelo preço, quanto por literatura nacional não ser muito difundida, quanto por muita gente não ter acesso à educação, não ter acesso à cultura. Mas não vamos entrar nessa história agora. Só que aí eu comecei a trocar e-mails com essa menina, que acabou virando minha amiga, uma das minhas melhores amigas até hoje. E aí a gente foi falando de uma autora que ela conhecia, que ela gostava muito, que se chamava Meg Cabot. E se você já viu algum vídeo meu, talvez você saiba que eu gosto muito de Meg Cabot. Mesmo que hoje em dia eu leia os livros dela e julgue pra caramba, porque, nossa, eu gosto bastante da Meg Cabot. E eu tenho vários livros dela. E um dos primeiros que eu li foi este daqui, que é O Diário da Princesa. Esse livro aqui teve filme dele já, e teve o segundo filme, que não tem nada a ver, e parece que vai ter o terceiro filme, que também não vai ter nada a ver, porque o segundo terminou de um jeito muito esquisito, mas isso não importa. E o mais legal da Meg, eu acho que é que ela tinha 100 milhões de livros já na época que esse aqui foi descoberto pela minha pessoa. Então, depois de ler o Diário da Princesa, eu tinha mais 100 bilhões de coisas pra ler. E, assim, o melhor de você encontrar amigos que também leem é que você pode trocar livros. Então, enquanto eu comprava um livro da Meg Cabot, a minha amiga comprava outro livro e a gente podia trocar. Porque livro desde sempre é uma coisa cara, né? Então, quanto mais amigos você tem pra compartilhar livros com você, mais livros você tem pra ler. E era isso que a gente fazia. A minha amiga comprou a série da Mediadora, eu comprava essa e a gente ia trocando. Mas antes desse aqui, na verdade, tinha uma outra série que eu tava acompanhando e que ia também lançando os livros ao longo dos anos. E que foi uma das que mais me empolgou com a leitura e que eu acho que talvez vocês também se identifiquem com ela. E foi essa série aqui, Harry Potter. Pois é, quando eu li o primeiro Harry Potter, eu ainda tava na idade de ir pra Hogwarts. Então eu tava esperando a minha cartinha chegar, né? E eu tô esperando ainda, dá tempo de mandar ainda, dá tempo de mandar ainda. Mas eu gostei tanto do primeiro livro e demorou muito tempo pra conseguir comprar o segundo, depois o terceiro. Quando eu comecei a ler, só tinha até o Cálice de Fogo, então eu tive que esperar muito tempo pra sair a Ordem da Fênix e daí por diante. E eu não falava inglês ainda, então o pessoal todo que fazia cursinho e tal, porque eu não tinha como pagar e meus pais não queriam me colocar porque também não tinha dinheiro,
E todo mundo lia quando saía as traduções assim, feitas por fã, ou então o pessoal lia em inglês mesmo. E eu ficava, gente, preciso ler, preciso ler, preciso ler. E não saía a tradução, então não tinha como ler. Essa edição aqui não é que eu li, né? Claro que esse aqui saiu bem depois. Mas a minha Pedra Filosofal eu não vou mostrar pra vocês porque ela tá só um pouquinho, assim, machucada. A culpa não é minha, gente, eu juro. Foi, assim, vou culpar meu irmão, vou jogar ele na fogueira. Ele deu uma destruída nos meus livros de Harry Potter, então eu nem vou mostrar pra vocês porque eu não quero apanhar. Mas eu li o primeiro Harry Potter 9 vezes, tanto que eu sei que começa. O Senhor e a Senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros número 4, tinham orgulho de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. E eu decorei tudo, eu decorava o nome dos capítulos, o número dos capítulos, a quantidade de páginas. A Câmara Secreta também eu li 700 milhões de vezes. Eu li acho que 6 vezes, na verdade. O Prisioneiro de Azkaban eu li umas 3 vezes. O Cálice de Fogo eu li 2, porque eu chorava sempre na morte do Cedric, então não dava pra ler muitas vezes, né? Não dá pra ficar chorando lendo livro, né? Não dá pra ficar fazendo isso. E eu gostava demais de Harry Potter. Oh, meu Deus, Harry Potter mudou minha vida, gente. Mudou de muita gente, né? Eu sei. Mas é sempre bom lembrar, é sempre um prazer lembrar. Eu ainda não tenho essa série toda completa, ilustrada, até porque é caro, né? Se eu ganhei de presente, o outro que eu tenho também ganhei de presente, mas um dia chegaremos lá. Mas ocupou muitos anos da minha vida lendo Harry Potter, me desesperando por causa de Harry Potter, e me ajudou muito a empolgar com os livros, né? Porque a gente sempre vai procurar coisas que sejam parecidas. Eu acho que foi Harry Potter que me empolgou em fantasia, pra dizer a verdade, porque antes, como você já deve ter percebido, eu lia mais livros de romance, era Primeiro Amor, era Meg Cabot, que apesar de ter algumas coisinhas de fantasia, ainda mais romance também. Aí nessa época eu também já tava lendo mais mangá, eu comecei a gostar de anime e essas coisas, então eu comecei a ler mais quadrinhos, né? Esse tipo de quadrinhos, não tanto de super-heróis, Marvel, DC, essas coisas. E como eu frequentava muito as convenções, era mais fácil de comprar e a minha leitura também engatou muito nesse sentido. Foi também o que me ajudou a aprender inglês. Eu aprendi inglês a maior parte sozinha, e ele foi lendo mangá e traduzindo música das bandas que eu gostava. Ajudou muito e, assim, não foi um processo fácil, mas aconteceu e é tudo que importa. E um dos primeiros mangás que eu li, que eu comprei, foi esse daqui, que é a Sakura Card Captors, a edição antiga, número 1. Tá até no plástico, porque é muito sensível isso aqui, gente, muito sensível. E era R$2,90, olha só que tristeza que dá no coração. Era baratinho, gente, era baratinho. Tudo bem que o material não era tão bom, mas triste isso aqui. E eu tenho manga pra caramba. Teve uma época que eu gastava todo o meu dinheiro com isso aqui. O meu salário, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu gastava tudo em mangá, em assinatura de mangá. Eu comprava mangá, eu importava mangá, eu comprei mangá em alemão, comprei mangá em inglês, eu comprei mangá em tudo que é língua. Eu tava quase pra comprar mangá em japonês, apesar de eu não falar japonês ainda. Mas eu consegui me controlar. Eu li muitas séries, eu li muita coisa, e também por isso que eu acho que não devia não contar você ler esse tipo de material. Porque, além de ser muito bom, também incentiva a leitura. Enquanto eu lia mangá, eu também lia outras coisas. Eu lia fanfic, eu lia livro, eu lia de tudo. Você ler coisas só te dá mais vontade de ler coisas quando você vai empolgando, quando você vai gostando. É um processo que só vai aumentando, que só vai melhorando. É que nem eu falei antes, você começa dos quadrinhos simples, você começa dos livros de 200 páginas bobinhos e com a escrita simples, com enredo simples, e aí você vai evoluindo. Até Sakura, por exemplo, a história é mais simples, é mais levinha, apesar de ter umas polêmicas também nesse mangá. Mas depois de começar a ler isso aqui, você vai acostumando com o gênero, você vai acostumando com o estilo, e você pode ler uns mangás mais complexos, com umas histórias mais difíceis, mais tensas. E é a mesma coisa com o livro. Porém, agora a gente chega num momento da minha vida de leitora em que aconteceu uma coisa ruim, que foi a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu dei uma pausa na leitura porque, bom, eu não sei exatamente o motivo quando começou, mas nessa época eu ainda lia muito mangá e eu tava lendo muito fanfic, porque eu também já escrevia muita fanfic. Eu comecei a escrever fanfic mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos. Antes eu já escrevia, mas não era fanfic, porque com 14 eu descobri que elas existiam. E aí eu já comecei a escrever, porque é assim que acontece, né, gente? Você descobre, aí você vai escrever e aí você não para mais. Só que aí basicamente era isso que eu lia, porque livro mesmo eu dei uma parada. Antes eu costumava ler, eu não sei, porque eu não contava exatamente, né? Eu fazia aquelas listas como eu comentei, que a minha professora pedia, mas eu não contava exatamente quantos por ano eu lia. Mas eu acho que era mais de 10 mais ou menos. Só que a partir daí eu comecei a ler praticamente nada. Eu ficava triste, eu não tinha tempo, a faculdade demandava muito da minha vida. Eu não tava muito animada, não ficava animada com nada, eu fiquei meio triste. E aí as coisas foram desandando e aí
quando você começa a abandonar um hábito, você não faz ele nunca mais. E aí eu passei vários anos sem ler nadinha mesmo. Eu fui tentando voltar, mas aí era difícil, não tinha ânimo. E aí, quando você tá desanimado, nada fica bom, né? Acho que nem se eu estivesse lendo Harry Potter, que eu li trocentos bilhões de vezes, eu consegui achar legal. Aí eu parei de ler mangá também, eu assistia muito anime, eu também parei de assistir anime. Nada que eu fazia que eu gostava antes, eu tava fazendo e gostando. Só que aí eu não sei o que que aconteceu, eu não sei se foi o período que eu fiquei parada, né? Se eu consegui me curar desse problema, né? Desse bloqueio que eu tava tendo. Mas aí lá pra 2017, eu acho, eu voltei a ler um pouquinho. Eu li por volta de uns 13 livros em 2017, uns 15 livros. Na verdade, eu não sei, né? Eu devia estar olhando, mas eu tô com preguiça de pegar meu celular. Mas foi por volta disso aí. Foi mais de 10 livros, mas não foi muito mais. E aí, em 2018, eu resolvi que eu ia começar a pegar pesado na leitura. Eu pensei a princípio que eu ia conseguir ler, assim, uns 20 livros, uns 30 no máximo, né? Assim, eu pensei, nossa, eu vou ler 30, vai ser, eu vou arrasar. Só que aí eu acabei lendo mais de 100 e eu fiquei, que é isso, gente? O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei bem o que que aconteceu, como é que eu empolguei tanto. Claro que o Kindle Unlimited, essas coisas todas ajudaram. E também porque eu comecei a empolgar mais na escrita e também é na escrita em inglês. E pra escrever num gênero e também em outra língua, você precisa ler coisas no gênero e na outra língua. E acho que isso também me incentivou. Quando você tem objetivo na vida, né, pra leitura, eu acho que o negócio flui mais rápido, quer você queira, quer não. Mas eu fiquei muito feliz, eu consegui voltar a ler e cá estamos. Foi também por isso que eu fiz o canal. Eu fiz porque eu sou muito tímida e eu achei que fosse ajudar, né? Não sei, não sei se tá ajudando, me digam vocês se eu não pareço muito tímida, dou esquisita enquanto eu gravo. Mas eu achei que seria legal, achei que seria bom falar de livros. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, né, pra falar e também pra fazer resenha, mas tá ajudando de certa forma. E eu continuo lendo, que é importante. Em 2019 eu li um pouquinho menos e esse ano tá dando umas engasgadas, né, mas tá indo. Eu acho que por causa da quarentena tá difícil, né, mas a tendência é melhorar. Porque piorar não dá, né, a gente não vai piorar, vai ficar tudo melhor. Aí, atualmente, as minhas leituras são bastante variadas. Eu leio muita coisa em português, mas eu leio muita coisa em inglês também. Eu não sei dizer se atualmente eu tô lendo mais coisa em português ou em inglês, mas talvez esteja mais ou menos equilibrado. E eu continuo lendo quadrinhos, porque acho que isso aí não vai parar. Eu dei uma parada, na verdade, foi em fanfic. Faz tempo que eu não leio. Faz muito tempo. Eu acho que esse ano eu não li nenhuma, talvez tenha lido uma ou duas, mas não foi muita coisa, não. E os gêneros eu acho que são bastante variados. Tem até muita coisa aqui que eu peguei de exemplo, tipo Six of Crows, que eu li acho que em 2018. Isso que é uma edição em inglês, né, que é o original. Eu comprei numa promoção da Amazon, saiu mais barato até do que o que vende aqui em português. E eu achei bem interessante. Eu também continuo lendo quadrinhos, tipo Nimona, que eu li um tempo atrás e que é muito, muito bom. Eu tava meio assim, né? Porque quando as pessoas recomendam demais, eu já fico um pé atrás, né? Tem muita coisa que o pessoal recomenda muito, que você vai ler e não é assim tão legal. Mas eu gostei bastante. Assim, o pessoal fala que na verdade não é HQ, né? Que é graphic novel, que tem uma diferença, mas eu não sei. Pra mim é tudo quadrinho, mangá é quadrinho, tudo é quadrinho e é isso aí. E o legal é você variar também os gêneros entre os quadrinhos, entre os livros. Você lê coisas fora da sua zona de conforto, por exemplo. Eu li esse quadrinho aqui, acho que também foi em 2018, que foi o Paraíso Perdido, do John Milton. Eu já tinha lido Paraíso Perdido, eu li antes do quadrinho, e eu até gostei, só que eu achei que a edição em português ficou um pouco truncada, assim, a leitura foi difícil, porque eles usam palavras muito difíceis, e aí fica um pouquinho difícil de ler. Eu acho que talvez ler em inglês seja mais fácil do que ler em português, porque eles adaptam para o português da época, e acho que o português da época é mais difícil que o inglês da época. Mas o quadrinho eu não gostei tanto. Assim, eu estou mostrando mais pra vocês verem a variedade do tipo de quadrinho, mas não gosto de dizer que eu gostei, eu não gostei. E livros eu também gosto de ler coisas com mais variedade, né? Tô tentando ler Vencedores do Pulitzer, Vencedores do Nobel e mais literatura brasileira também, apesar de que o que tem mais de brasileiro é conto, pelo menos atual, né? Conto, é mais e-book, de modo geral. Mas acho que também foi 2018. Nossa, as leituras de 2019 não tem nada pra comentar, né? Porque eu acho que a maioria foi meio ruim. Esse ano que tá melhorando um pouquinho mais. Mas em 2018 também li o Kazuo Ishiguro, que ganhou o Nobel, que foi O Gigante Enterrado. Eu também não gostei muito desse livro, mas é um Nobel, então eu li o Nobel, posso contar. Eu quero ler um Nobel de mulher agora, pra poder preencher a minha listinha de coisas que eu li na vida, né? Eu também leio muitos clássicos, como por exemplo o famigerado
O Morro dos Ventos Uivantes, que eu ainda vou ler esse ano, e ele tá aqui pra me lembrar, gente. É um lembrete, você vai ler esse livro, vai acontecer e vai dar certo, vai dar certo. Mas é isso, é uma coisa que me mantém sempre lendo e sempre interessada, é pegar coisa diferente. Foi o que eu aprendi. Eu não sei se isso teria dado certo pra mim quando eu não tava lendo nada, né? Se eu pegasse um de fantasia, um de terror, um thriller, sei lá, um de não ficção, se isso ia me ajudar a voltar a ler. Mas por enquanto tá dando certo e é o que me ajuda a ler bastante agora. Aliás, eu acho até que eu vou fazer depois um vídeo sobre como manter o hábito de leitura, né? Como se manter animado e como ler bastantes livros. Mas é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí embaixo como foi que vocês se iniciaram na leitura. Como é que foi o início de vocês nessa vida sofrida e animada de leitor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações, curtam o vídeo e até a próxima. Tchau!